Olá, pessoal dos terceiros anos, estou aqui disponibilizando mais uma aula para a gente dar continuidade à nossa sequência de videoaulas e estudos sobre geometria analítica. E hoje a gente vai iniciar aqui matéria nova, certo? Vamos ver o estudo da circunferência. O nosso objetivo aqui, pessoal, vai ser definir a circunferência do ponto de vista analítico. Então, a gente vai definir essa circunferência, tá? Aprender a identificar e fazer a definição. E também a gente vai estudar os conceitos de equação geral e reduzida. Ou seja, a gente vai aprender a representar uma circunferência a partir de uma equação, que pode ser na forma geral ou na forma reduzida. Ok? Vamos lá, então? Beleza. Gente, para início de conversa, aqui eu já coloquei um sistema cartesiano e nele eu inseri uma circunferência C, ok? E nessa circunferência C, nós temos alguns elementos que nós precisamos conhecer. Inicialmente, pessoal, o que vem a ser uma circunferência? Bem, existe uma grande diferença entre circunferência e círculo. Então, olha só, a circunferência, tá? Quando eu falo em circunferência, eu estou considerando apenas o conjunto de pontos que estão a uma mesma distância de um outro ponto fixo denominado de centro. Então, observe aqui. Nesse centro aqui, ó, da circunferência, eu já tenho aqui identificado o ponto C, correto? Então, esse ponto aqui é um ponto fixo, tá? Nós chamamos de centro. Então, eu vou colocar aqui C. Ele é o centro da circunferência e ele é um ponto fixo. E aí essa circunferência, ela surge a partir do momento que você tem uma junção, tá? Um conjunto de pontos aqui, ó, como eu estou destacando, que estão a uma mesma distância desse ponto fixo que é o centro. Então, veja só, a partir disso, tá? A gente vai construir uma circunferência. Então, a circunferência é somente essa linha aqui que eu estou destacando em vermelho, tá? Que compõe essa figura. Se eu considerar círculo, falar em círculo, eu vou considerar essa região toda aqui dentro dessa circunferência. Mas no nosso caso aqui, nós vamos estudar apenas a circunferência, ou seja, a borda aqui que eu destaquei em vermelho. Ok, pessoal? Bem, eu falei para você de distância do centro até esses pontos. Essa distância aqui que vai do centro até a extremidade, certo? Nós chamamos de raio, isso vocês já sabem. Então, aqui nós temos mais um elemento da circunferência, o R vai ser o raio da circunferência. Muito bem, então agora que nós já sabemos o que é uma circunferência e já entendemos quais são os elementos principais de uma circunferência, no caso o centro e o raio, então agora a gente já pode partir para a forma de obtenção da equação de uma circunferência. Para isso, vamos fazer aqui algumas análises. Perceba o seguinte, pessoal. O meu ponto C, que é o centro, ele sempre vai ter coordenadas representadas por XC. Então, observe aqui, ó, o meu centro ele vai ter no eixo X o valor XC, que é o X do centro, e no eixo Y nós vamos ter o YC, ou seja, o Y do centro. Logo, o meu centro vai ser definido por XC e YC, ok? Para diferenciar dos outros pontos. Muito bem, para a gente obter a equação, a fórmula da equação de uma circunferência, nós vamos utilizar esse ponto P aqui, genérico, tá? O que é um ponto genérico? É um ponto qualquer que eu vou utilizar apenas como uma referência. Então, observa que o meu ponto P, ele é o quê? Ele tem coordenadas X e Y, tá? Então, o meu ponto P ele tem coordenadas X e Y. E o raio é a distância do C até o P. Muito bem. Então, observe aqui no detalhe. Se eu fazer aqui um prolongamento desse segmento, observe o seguinte. Eu consigo formar aqui, dentro dessa circunferência, eu consigo formar um triângulo que eu vou destacar aqui para você. Então, esse triângulo aqui que eu estou destacando para você em amarelo, ele vai ser a nossa referência para obter uma fórmula que gera a equação de uma circunferência. Então, vamos lá. Aqui nós temos o ângulo reto de 90 graus, por isso esse triângulo ele vai ser um triângulo retângulo. Logo, nós vamos poder aplicar o teorema de Pitágoras. Então, observe aqui.
A hipotenusa desse triângulo está sendo aqui representado pelo raio. Já os catetos, nós vamos ter o seguinte, nós temos esse cateto aqui. Então, como é que a gente obtém essa medida? Observe aqui, ó. Essa medida de cateto ela equivale a essa medida aqui no eixo X. E como é que a gente faz isso? Isso daqui, pessoal, é uma variação, ou seja, é o x menos xc. Tá? Então, veja bem, você vai escrever aqui x menos xc, que é esse cateto. Já esse outro cateto aqui na vertical, ele equivale a esse segmentozinho aqui no eixo y, ou seja, y menos yc. Então, esse cateto é y menos yc. Ok? Então, o que a gente vai fazer agora? Nós vamos simplesmente aplicar o teorema de Pitágoras, tá bom? Nesse triângulo que a gente obteve aí. Então, o teorema de Pitágoras diz que a hipotenusa elevada ao quadrado. Então, quem é a nossa hipotenusa? É R. Ela é igual à soma do quadrado dos catetos. Quais são os catetos? X menos xc. Então, nós vamos ter aqui ó, um cateto x menos xc e o outro cateto y menos yc. E a nossa hipotenusa é o raio. Então, aplicando no teorema de Pitágoras, a gente vai ter, pessoal, preste muita atenção. Nós vamos ter R elevado ao quadrado, ou seja, hipotenusa ao quadrado é igual a quem? X menos xc, que é um cateto, elevado ao quadrado, mais y menos yc elevado ao quadrado, que é o outro cateto. Então, agora, o que a gente vai fazer, pessoal? Didaticamente, essa fórmula é apresentada numa ordem oposta a essa. Então, eu vou simplesmente, pessoal, fazer uma troca, certo? Na ordem desses termos aqui, de acordo com o membro. Então, vai ficar assim, ó. X menos xc elevado ao quadrado mais y menos yc elevado ao quadrado é igual a R ao raio elevado ao quadrado. Ok, pessoal? Então, essa vai ser a nossa fórmula para obter a equação de uma circunferência. E aí eu destaco para você aqui, ó, que nós vamos utilizar basicamente, ó, nós vamos precisar do xc e do yc, que são o quê? Que são as coordenadas do centro, tá bom? Que são as coordenadas do centro da circunferência. Então, é de fundamental importância que você conheça o centro e também o raio da circunferência. Ok, gente? E essa fórmula que a gente acabou de encontrar, pessoal, ela recebe o nome de equação reduzida da circunferência, tá? Então, nós vamos ter a equação reduzida da circunferência. Vamos ver agora um exemplo, como a gente faz para aplicar essa fórmula diante de uma situação. Bora lá, então. Eu já reservei aqui para a gente um exemplo, tá? Para a gente aplicar a equação reduzida da circunferência. Então, observe bem aqui. Bem, gente, nós temos o que aqui de importante que nós vamos utilizar? Nós vamos precisar, basicamente, do centro da circunferência. Então, quais são as coordenadas do centro? 2 e 2. Então, o centro ele está no ponto 2 e 2. Beleza? E aqui a questão já informa para a gente o raio. Ó. O raio dessa circunferência é 3. Então, o raio é igual a 3. Então, a gente já acabou de ver a fórmula que nos permite obter a equação dessa circunferência, que é x menos xc elevado ao quadrado mais y menos yc elevado ao quadrado é igual ao raio elevado ao quadrado. E aí, tudo que você tem que fazer agora é fazer as substituições. Então, observe bem, aqui no centro, você vai ter esse primeiro valor é o xc, esse segundo valor é o yc. E aí, nós vamos apenas fazer as substituições. Perceba como é simples. X menos, quem é o xc? Aqui no ponto, ele é 2. Então, ficou x menos 2 elevado ao quadrado, mais. Agora, aqui, você vai ter y menos. O yc é 2 também. Então, aqui ficou y menos 2 ao quadrado. É importante destacar que esse x e esse y aqui, da fórmula, eles vão permanecer, certo?
igual ao raio ao quadrado. Então, quem é o raio aqui? O raio é 3. Então, aqui vai ficar 3 ao quadrado. Então, nesse primeiro momento, pessoal, tudo que você tem que fazer agora é calcular esse quadrado aqui, que vai dar o quê? 9. 3 ao quadrado é 9. Então, para finalizar, veja como é simples. A equação reduzida dessa circunferência vai ser x menos 2 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado igual a 9. Pronto, essa é a forma reduzida da equação da circunferência. Ok, pessoal? Essa é a equação reduzida.